Vamos pra frente? Vamos seguir aí, pessoal? Ó, se liga. Agora, lei de Proust, que é a lei das proporções constantes, ou fixas, ou definidas, né? E aí ele fala o seguinte, ó, que em uma reação química, a proporção entre as massas das substâncias participantes é sempre constante. Vou falar de novo. A proporção é sempre constante. Tá beleza? Olha um exemplo disso aí, ó. Vamos pegar aqui já um primeiro exemplo. Essa questão, que é um exemplo na verdade, né? Me deu aí dois experimentos. Eu falei para vocês lá atrás o seguinte, que para eu provar a lei de Lavoisier, eu preciso de um experimento só. Eu somo a massa que eu tenho antes com a massa que eu tenho depois. Se elas forem iguais, tá aí, a minha reação aconteceu e obedeceu a lei de Lavoisier. Então, é o caso que está rolando aí, ó. Ele me falou que o óxido de magnésio é igual a 10 gramas e que eu tenho magnésio reagindo com o oxigênio. Só que ele me deu a massa somente do magnésio. Só que se a massa final é igual a 10, a massa inicial também precisa ser igual a 10, logo, a massa aqui do oxigênio vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 4 gramas. Certinho? 6 mais 4 igual a 10, check. A nossa reação, o nosso primeiro experimento, ele está ali obedecendo à lei de Lavoisier. Agora vamos lá. A gente está falando de proporções agora, tá? Então, para que eu consiga provar a veracidade dessa segunda lei, da lei de Proust, eu preciso de pelo menos 2 experimentos. Por que eu preciso de pelo menos 2 experimentos? Porque a partir desses pelo menos 2 experimentos é que eu vou conseguir comparar uma reação com outra, um experimento com o outro. Então, quando eu comparo um experimento com o outro, eu percebo que a proporção de moléculas ou a proporção de moléculas que participam dessa reação não muda, aí sim a minha lei, ou a minha não, né? A lei de Lavoisier e de Proust, elas foram obedecidas. Trocando em miúdos, tá? Sem embolar. De novo. Lei de Lavoisier, eu preciso de um experimento. Massa antes igual a massa depois. Lei de Proust, eu preciso de pelo menos 2 experimentos. Por quê? Porque quando eu comparo as proporções existentes ali entre os participantes na reação, elas precisam ser as mesmas, tanto no primeiro experimento, quanto no segundo experimento, quanto no terceiro experimento, ou em qualquer outro experimento que eu fizer daí para frente, para essa mesma equação, para essa mesma reação. Beleza? Olha só o que eu estou falando com vocês, é isso aqui, ó, se liga. Então nós vimos aqui que aqui o 6 mais 4 formou 10, beleza. Aí no de baixo, ele falou que foram usados aí, ó, 0,5 gramas de oxigênio. Se foram utilizados 0,5 gramas de oxigênio, qual é o valor de magnésio e qual é o valor aí de óxido de magnésio? Beleza? Porque quando eu pego 4 e diminuo isso aí para 0,5, né? Então, ó, de 4 e, por exemplo, se eu dividir 4 por 0,5, eu vou ter 8, beleza? Na verdade aqui, vamos fazer o contrário, porque aí, ó, 4 é 8 vezes maior do que 0,5, tudo bem? Então eu sei que esse valor 10 aqui, ó, ele precisa ser 8 vezes maior do que o 10, do que o Z, e o 6 precisa ser 8 vezes maior do que o Y, tá? Então, vamos de novo. A proporção ela precisa ser mantida, certo? Certo. Como assim, professor? Olha, se 6 é proporcional a 4, logo o Y tem que ser proporcional a 0,5, né? E aí, ó, se eu tivesse um outro experimento, a relação entre magnésio e oxigênio, ele precisaria ter aí o mesmo valor. Então, 6, quando eu dividir isso por 4, dá 1,5, beleza? Se eu pegar só isso aqui, ó, né, y e divido por 0,5 igual a 1,5, então y vai ser igual a 0,75 gramas. Então, 0,75 gramas. Professor, de novo, vamos lá de novo. Olha só, daqui para cá, beleza? Quando eu pego 4 e divido por 0,5, deu 8, beleza? Se eu pegar
6 e dividir por 0,75 precisa ser 8 também. Então, 6 dividido por 0,75, olha aí, ó, a proporção permaneceu a mesma. Beleza? Se eu pegar 10, como é que eu vou encontrar o valor de z? Vamos lá? Olha só, se 4 está para 10, então 0,5 está para z. Tá vendo que eu estou usando diversas maneiras para eu calcular a mesma coisa, tá? Então eu vou ter, ó, 4z igual a 0,5 vezes 10. Então z vai ser igual a 0,5 vezes 10 dividido por 4, beleza? Então aqui eu vou ter igual a 1,25. Pessoal, para quem não entendeu, beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Para quem não entendeu, eu vou retornar. Professor, oi, o que você está fazendo? Estou mostrando para vocês que toda reação, para que ela aconteça, eu tenho que ter uma proporção que é fixa para aqueles participantes que estão ali presentes. Beleza? Primeiro experimento. Eu fiz o primeiro experimento, o que eu utilizei? Eu utilizei 6 gramas de magnésio, deixa eu ver lá, ó, 6 gramas de magnésio com 4 gramas de oxigênio com 10, aí eu formei, né, 10 gramas de óxido de magnésio. Tá claro? Eu quero fazer um segundo experimento, só que agora eu vou utilizar quantidades diferentes, tá? Do que aquelas que eu utilizei no primeiro experimento. Certinho? Só que agora, seguinte, não é qualquer quantidade. Tá? Para que essa reação aconteça sem perdas, tá? A quantidade de moléculas, ou a quantidade de magnésio que eu vou utilizar para reagir com 0,5 gramas de gás oxigênio, ela precisa obedecer à mesma proporção que 6 de magnésio lá em cima reagiu com 4 de oxigênio. Deu para entender isso ou não? Olha só. Olha só. Vou apagar aqui. Vou apagar aqui, deixa eu ver se tem aqui do outro lado. Vamos aqui mesmo, olha só. 6 não é proporcional a 4? Beleza. 0,75 é proporcional a 0,5. Ô, professor, como assim? Se eu pegar 6 e dividir por 4, isso tem que estar na mesma proporção que 4 está para 0,5. Opa, não, desculpa. Se eu pegar 6, olha, até eu estou me confundindo. Ó. Se 6 eu divido por 4, a proporção entre magnésio e oxigênio é essa. 6 de um, 4 do outro. Então, lá embaixo, quanto que eu utilizei? Eu utilizei 0,75, né, do magnésio para 0,5 do gás oxigênio. Se o cálculo que eu fiz está correto, né, se magnésio e oxigênio obedecem uma mesma proporção tanto em um experimento quanto em outro experimento, olha aí, ó, 6 dividido por 4 é igual a 1,5. Da mesma forma que 0,75 dividido por 0,5 também é igual a 1,5. Ou seja, a proporção entre os participantes, entre esses participantes, por exemplo, que foram utilizados aí, ó, ela não mudou. Beleza? A proporção no primeiro experimento e no segundo experimento, mesmo eu tendo quantidades diferentes, reagindo a quantidades diferentes, elas precisaram o quê? Obedecer a uma mesma proporção para que a reação acontecesse. Entendeu ou não? Vamos ver lá. Não pode só dividir tudo por 8, a Ana diz. Pode. Claro que pode. E é agora que eu vou entrar nesse ponto. Tá vendo, ó? Não, professor, difícil demais, não sei o quê. Agora, olha como é que esse negócio é simples. Olha como é simples, vamos lá. Eita. Vai. Aí, ó. Olha só como é simples. Apagando tudo. Apagando. Aí você vai falar assim, não, professor, mas por que você não falou isso antes? Eu não falei isso antes porque você precisa saber que existe uma proporção entre eles. E aí, olha só. Opa. Aqui, beleza. O primeiro valor que eu encontrei foi aqui, né? Eu sei que de 4 para 0,5, beleza? É como se eu pegasse 4 e dividisse isso por 8. Então, toda vez que eu aplicar qualquer fator multiplicativo ou divisor em qualquer participante da equação, eu preciso aplicar esse mesmo fator a todo o resto. Vou falar de novo. Sempre, toda vez que eu aplicar qualquer fator
seja ele multiplicativo ou divisor, em qualquer participante da equação, para que a proporção se mantenha, eu tenho que aplicar esse mesmo fator a todo o resto. Beleza? Então, ó, o que eu fiz no final das contas foi isso aqui, ó. Cadê que o negócio não vai? Aí, ó, o que eu fiz foi o seguinte, ó. 4 dividido por 8, beleza, deu 0,5. Então, se eu pegar 6 e dividir por 8, vai dar quanto? Vai dar 0,75. Então, se eu pegar 10 e dividir por 8, vai dar o quê? Vai dar 1,25. Beleza? Dividir por 8 também. Ah, agora sim. Então isso é a proporção lá, isso é a lei de Prost? É. Mas e a lei de Lavoisier? Ué, olha aí, ué. Se se 0,75 é a massa dos reagentes, mais, né, 0,75 mais 0,5, ou seja, 1,25 é a massa dos reagentes, isso precisa ser igual ao quê? A massa dos produtos, que é igual, de novo, a 1,25 gramas. Sacou? Então, ao mesmo tempo em que eu obedeço à lei de Lavoisier, eu estou garantindo que a lei de Prost também está sendo obedecida. Beleza? Entendeu? Sacou? Vamos para a próxima, vamos para frente, vamos para mais um. Olha aí. Nós temos aí, né, dióxido de carbono e tal. Vamos trabalhar com essa questão aí de proporção de novo. Olha só. Eu percebo aqui que eu tenho, ó, um experimento, 2, 3, 4 experimentos. Se eu quisesse provar a lei, a existência, a veracidade da lei de Lavoisier, beleza? Eu pegar qualquer um deles e fazer lá, ó. Massa do reagente é igual a massa dos produtos. Massa do reagente é igual a massa dos produtos. Massa do reagente é igual a massa dos produtos e etc. Beleza? Então tudo isso aí, você vai ter que a massa do dióxido de carbono, que é o meu reagente, é igual à massa dos produtos, que no caso aqui é carbono e oxigênio, tá? Professor, oxigênio é o oxigênio puro, sozinho? É o oxigênio, como é que ele tá aí? Nesse caso não interessa pra gente, pessoal. Você tá vendo aí que a proporção é essa, beleza? Mas é lógico que não é o oxigênio, né, sozinho, é o gás oxigênio, tá? Mas o quê? Então, no primeiro caso, a gente tem aí, ó, que 11 gramas de dióxido de carbono formou 3 gramas de um, 8 gramas do outro. Que 22 gramas de dióxido de carbono formou 6 e 16. Professor, as quantidades são diferentes, correto? Correto. Mas e as proporções? As proporções, pessoal, se mantiveram, beleza? A proporção se manteve. Como? Uai, se eu pegar, por exemplo, ó, 8, olha aí, ó, 8 e dividir isso por 3... isso tem que ser igual a 16 dividido por 6, que tem que ser igual a 32 dividido por 12, que tem que ser igual a 72,73 dividido por 27,27. E isso tem que ser igual, se eu não estou enganado, não estou não, porque eu tenho a resposta aqui, a 2,66, Beleza? Então, independente da quantidade que eu usei, né, lógico, seguindo uma proporção, a proporção de produto formado, olha isso, é sempre a mesma. Então, eu vou ter carbono e oxigênio seguindo sempre a mesma proporção para uma mesma reação, mesmo que sendo feita de diferentes maneiras, com diferentes quantidades, tá? Outro exemplo aí, ó, outro exemplo, uma continuação disso aqui mesmo. Né, ó, se eu pegar outra relação para provar isso aqui, ó, vamos pegar uma outra cor também, né? Se eu pegar aí, ó, 11 e dividir isso aí por 3, isso tem que ser igual a 22 dividido por 6, que tem que ser igual a 44 dividido por 12, que tem que ser igual a 100 dividido por 27,27, que é igual a 3,66. Ah, professor, tem mais um aí? Tem vários. Você pode fazer o que você quiser aqui, velho. Isso aqui é um mundo de proporções. Ah, vamos pegar aqui, por exemplo, agora, ó, esse e esse. Se eu pegar 11 e dividir por 8, isso tem que ser igual a 22 dividido por 16 e bababá. E isso tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 1,375. Tá vendo? A proporção entre os participantes da reação, mesmo utilizando quantidades diferentes, ela é o quê? Ela é a mesma. A proporção, ela se manteve. Beleza? Estou com um problema nesse clique aqui, mas ela se manteve. Então, isso é a lei de Prost. Tá bem, pessoal? Vamos lá, a aula vai ficar disponível
Maria da Nóbrega já respondeu pra gente aí, tá bom? Pessoal, alguma dúvida? Porque, como eu disse para vocês, é a partir disso, né, dessas proporções, de saber lidar com essas proporções, é que a gente já começa, lá na frente, por exemplo, a entender cálculo estequiométrico. Essa reação mesmo aí, ó, se eu pegasse CO2 formando carbono mais oxigênio, ó, pelas próprias massas, já que a minha reação já está balanceada, eu vou ter aqui, ó, 44 gramas, 12 gramas, 32 gramas, que é justamente o experimento 4 aqui, né, ó. Aliás, o experimento 3, ó. Ele já me deu da equação aí, ó. Beleza? Ah, quero multiplicar esse cara aqui por 2. Você já sabe que toda vez que eu multiplicar qualquer fator ou qualquer participante da minha reação por algum fator, eu tenho que multiplicar todo o resto para que a proporção se mantenha. Então, no caso, ó, multipliquei por 2, multiplica aqui por 2 também e por 2 também. Então aqui antes era quanto? Era 44, então agora eu vou ter o quê? 88 gramas. Antes era 12, como eu multipliquei por 2, agora eu vou ter o quê? 24 gramas. Antes era 32, aliás, era 32 antes, agora eu multipliquei por 2, eu vou ter o quê? 64 gramas. 88 é igual a 24 mais 64. Tá sacando? Então assim, quando eu tenho a garantia de que a reação está balanceada, quando eu tenho a garantia de que eu tenho as mesmas quantidades de átomos antes e depois que a reação aconteceu, acabou, cara. Você já sabe que tanto a lei de Lavoisier quanto a lei de Proust, elas foram obedecidas. E aí o que é melhor? Quando você tem todo esse aparato de números, todo esse aparato aí de proporções, como é que você faz para encontrar um outro número que está faltando? Regra de 3. Quer ver? Vamos para frente. Olha só esse exemplo aí, ó. Seguinte, a gente tem aí, ó, a mesma reação, tá vendo? Ó? 12 para 32 formando 44, tá vendo que não sobrou nada. 18 para 48 formando 66, não sobrou nada. Aí, cara, aconteceu assim, ó. 24 gramas de carbono, né, foi mal, reagiu com 70 gramas, ou foram colocados para reagir, né? 24 gramas de um com 70 gramas do outro, e aí formou 88 gramas de produto, só que sobrou aqui sem reagir 6 gramas de oxigênio. Então, se sobraram 6 gramas de oxigênio, significa o quê? Significa que desses 70 que eu coloquei para reagir, somente 64 gramas é que efetivamente reagiu. Beleza? Então, no final das contas, esse experimento 3 aqui, ó, ele pode ser reescrito da seguinte forma, ó. 24 gramas de carbono reagem com 64 gramas de gás oxigênio para formar o quê? 88 gramas de CO2, beleza? Então você vai ter 24 mais 64, 88, que é igual exatamente à massa que eu tenho lá. Eu te pergunto, a lei de Lavoisier aqui e também a lei de Proust, observando todo o resto, ela foi obedecida? Ela foi obedecida. Isso é o início do que você vai ver lá na frente, chamado de reagente em excesso e reagente limitante. Excesso, como o próprio nome já disse, né, é aquele que na equação eu coloquei uma quantidade maior do que aquela que a proporção da reação prevê. Beleza? A reação aqui nesse caso previa quanto? 64 gramas. Eu sei que se 18 reage com 48, se 12 reage com 32, 24 reagirão com 64 gramas de gás oxigênio. Só que como eu coloquei no sistema uma quantidade maior, a reação, meu amigo, não quer saber o que você colocou, ela vai reagir obedecendo sempre a proporção. Só que aí no final das contas, esses 24 que você colocou junto com 70 reagiu da forma correta. E qual foi a forma correta? 24 com 64. E aquele excesso ali que você colocou, não sei porquê, né, ele vai estar lá no final sem reagir. Ponto. Mas a proporção, ela se manteve. E como é que eu faço para descobrir se a proporção está correta? Faz cálculos. 12 não está para 32? 18 não está para 48? Faz essa conta aí. Se eu dividir 12 por 32, isso precisa ser igual a quanto? 18 por 48. Que isso precisa ser igual a quanto? A 24 por 70. E por aí vai. Beleza, gente? Beleza? Beleza ou não?
Então, ó, é como se eu pegasse aqui, ó, de 12 para 24, multipliquei por 2. Então, 32 multiplicado por 2 dá quanto? Não dá 70, dá 64. 44 multiplicado por 2 dá quanto? Dá 88 e tá aí, meu amigo. Tá tudo certinho aí, beleza. Tá bom?